Shalom, povo de Deus, pastora Dani Guimarães falando aqui da comunidade messiânica Santuário da Fé, na cidade de Curitiba, estado do Paraná. Eu estou aqui com o pastor Rivaldo Campos Guimarães. Seu pai. Meu pai, meu pastor, nosso líder aqui, pastor titular da nossa comunidade. E nós estamos produzindo esse conteúdo para vocês hoje, com o objetivo de compartilhar algo maravilhoso que aconteceu com a vida do pastor Rivaldo, né? E mais um grupo de pessoas que estava com ele. É um testemunho, assim, de algo sobrenatural que eles viveram, uma experiência que Deus proporcionou para eles. E com tudo isso nós temos, assim, um objetivo. Deus colocou em nossos corações para que estivéssemos compartilhando, né, com vocês esse testemunho, com o objetivo de ser uma mensagem para o coração de vocês. Um alerta também, né, pastor? Uma mensagem de confiança e esperança no Deus que nós cremos, no Deus que nós servimos. Então, para que vocês possam compreender, né, toda essa história que nós estaremos contando para vocês, é necessário a gente aqui contextualizar, né, para que vocês consigam compreender. Esse testemunho, ele se passa numa chácara, né? Essa chácara, aqui a nossa comunidade adquiriu, né? Baseados num pensamento, né? Numa certeza, podemos colocar assim nesses termos, né? Uma certeza que nós temos hoje em nossos corações, pautados na palavra de Deus, e foi necessário um processo para que nós chegássemos, né, a esse pensamento. E eu vou explicar para vocês, em rápidas palavras, como que foi isso. Então, nós viemos de igrejas, digamos assim, normais, né? Igreja do Evangelho Quadrangular, pentecostais, né? Igreja Batista, mas a nossa comunidade aqui, ela já está indo para 35 anos de existência, né? Porém, metade desse caminho nós caminhamos conforme a teologia que aprendemos durante toda a nossa vida, né? Meu pai foi 25 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular, a minha mãe nasceu na Igreja Batista, eu também nasci na Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Então, vocês sabem quais são as interpretações e os pensamentos, né, dentro dessas denominações. E foi aí que crescemos e foi, né, com esta base que caminhamos. Até que chegou um período da nossa caminhada, nós conhecemos um movimento chamado Movimento de Restauração das Raízes da Fé, né? E ele nasceu com os judeus messiânicos, os judeus crentes em Yeshua, que creem que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, o Salvador, o Cordeiro que morreu, ressuscitou e que voltará. Então, desde então, nós tivemos acesso, né, à originalidade das Escrituras, assim como muitas pessoas hoje também têm caminhado, né, por estas veredas antigas, né? E com isso é impossível você não rever conceitos, rever interpretações das Escrituras, né? E baseados nisso, há mais de 20 anos nós estamos caminhando, né, nesse caminho. E muito gratos ao Eterno por Ele ter trazido a nós, por ter nos feito, nos aproximado, né, dessa realidade.
E então, estudando também há muitos anos já sobre o arrebatamento da Igreja do Senhor, sobre escatologia, né? O estudo do Apocalipse, o estudo da volta de Yeshua, né? Todo esse universo aí do final dos tempos. Então, nós revimos, né, conceitos e interpretações, e anteriormente tínhamos uma visão que o retorno de Yeshua se daria no meio da tribulação, certo? E vocês sabem que existem as 3 visões, né? As 3 interpretações no meio cristão e teológico, né? O retorno de Yeshua, o arrebatamento da igreja pré-tribulação, aquele que poderá ocorrer no meio e aquele que poderá acontecer no final da tribulação, que seria o pós, né? Então nós, a partir do momento que tivermos acesso, né, a esse estudo diferenciado, né, das escrituras, ali com o elemento judeu, porque a palavra foi escrita de judeu para judeu, existe uma língua, existe uma cultura. Então nós tivemos que reconsiderar, né, muitas coisas. Não é um caminho fácil, não é um processo fácil, porque exige muita humildade, né, de voltar atrás e reconhecer muitas coisas, mas o Senhor tem nos dado graça e queremos compartilhar com vocês hoje. E hoje o nosso pensamento está: cremos que o retorno de Jesus, de Yeshua, se dará no fim da tribulação. Tá? Da grande tribulação, exatamente. E, baseados nisso, então nós cremos, né, que estaremos aqui, que a Igreja do Senhor estará aqui sim, né, durante a tribulação e a grande tribulação, que não seremos arrebatados, né, antes que tudo que está escrito no livro de Mateus 24, palavras do Senhor Yeshua, antes que tudo aquilo se cumpra, não seremos arrebatados. E a palavra diz que todo olho verá. Exatamente. Então, o pré-tribulacionismo nos mostra que uma parte vai ser levada e outra vai ser deixada. Esses que ficarão não verão. Mas a Bíblia diz que todo olho verá. Não tem um texto na palavra de Deus que diga que uma parte vai subir e a outra vai ficar. Mas a volta dele, todo olho o verá. Exatamente. Mas também não estamos colocando isso aqui para discussão, né? Sim. As pessoas têm todo o direito de... Nós respeitamos, né? Com certeza, né? De acreditarem no que elas querem, sim, né? E está tudo bem. Porém, nós queremos contar de algo que, né, tem acontecido aqui conosco e um testemunho maravilhoso do que aconteceu, né, há 3 anos atrás. Então, baseados nessa crença, né, que nós temos hoje, nós adquirimos aqui, né, a nossa comunidade, nós adquirimos uma chácara, porque acreditamos que chegará um momento em que nós teremos que sair do meio desse sistema aqui, nós teremos que sair, né, dos centros urbanos. Acreditamos que não será mais possível permanecer aqui, né, pelas coisas que vão acontecer, porque acreditamos que vai ficar muito difícil a permanência. Porque nós estamos falando do juízo de Deus agora. Exatamente. Quando nós falamos de tribulação e grande tribulação, nós estamos falando de um juízo de Deus que virá sobre a terra. Exatamente. Pelo pecado, por tudo que está acontecendo. Sim. Então... Exato. E a gente fala, e o juízo de Deus,
é a ira de Deus A ira de sendo Deus. derramada, né? A Exatamente. iniquidade da humanidade ao longo de toda uma história, ela vai ser julgada. E nós acreditamos, né, que não será muito difícil permanecermos, né, nos grandes centros urbanos. Se nós pararmos para pensar e analisar sobre os acontecimentos, as taças, que são as 7 taças que serão derramadas sobre o mundo, que é o juízo de Deus, não tem como. Sim. Não tem como você ficar neste lugar. Exatamente, né? E o sistema que será implantado também, Sim. né? As pessoas terão que estar dentro dele, terão que participar desse sistema, e nós acreditamos que não poderemos participar, não poderemos estar dentro desse sistema aí global, né? E da figura do anticristo, Sim. que será colocado no mundo aí, né? A palavra de Deus, Daniela, é bem clara quando diz assim: quando o sistema entrar através do anticristo, que for implantado sobre as pessoas algo que te dá o direito de comprar, vender, negociar, precisar de um hospital, qualquer coisa, se você não tiver a marca, Qualquer serviço público, né? Qualquer coisa, sim, se você não tiver a marca, você não vai poder fazer absolutamente nada. Exatamente. Agora, diz a palavra de Deus, se nós lermos dentro do Apocalipse, nós vamos perceber que quem aceitar esta marca, a palavra de Deus diz, já está condenado. A pessoa já está condenada, não tem mais acerto e conserto na vida dessa pessoa. Agora, se você não pode comprar, você não pode vender, você não pode negociar, você não pode fazer nada dentro desse sistema, o que tem que fazer? Exatamente, sair fora dele. Sair fora dele. Agora, para onde? Exatamente. Hoje nós vemos muitas pessoas falarem até sobre o pós, mas eu não escuto, eu não estou vendo as pessoas dando um direcionamento. Exatamente, é necessário uma orientação. Uma orientação. Né? Repetimos aqui, ouve e aceita quem quer. Quem quer. Quem quer. Exatamente, nós não estamos aqui para mudar o pensamento de ninguém, nós estamos aqui para compartilhar algo que aconteceu na nossa vida. E temos certeza que a mão de Deus agindo aqui neste lugar das nossas vidas. Sim. Então, ficar no sistema não pode. Então, e baseados nisso, então, nós resolvemos aqui, né, na nossa comunidade, adquirirmos uma propriedade, né, uma propriedade rural, podemos colocar dessa maneira, né, e desde o processo para adquirir esse imóvel, ali nós já pudemos ver a mão de Deus, Exatamente. né? Direcionando, dirigindo. Então foi algo muito especial que aconteceu, né? Mas tem algo que eu preciso ressaltar aqui também, para que vocês entendam, né, esse posicionamento, porque nós pensamos da seguinte maneira: se nós temos 3 possibilidades de acontecimento, né, com relação ao arrebatamento, a tribulação e ao arrebatamento da igreja, nós temos 3 possibilidades que são, né, essas 3 visões que são difundidas. A primeira, que ele volta antes, que a igreja é arrebatada antes da tribulação, no começo, que é o pré, né? Ok, que maravilha se for dessa maneira. Ótimo. Estamos no lucro. Se o arrebatamento da igreja acontecer no meio, excelente. Estamos no lucro também. Sim. Mas pense com a gente. Se não é nem no começo e não é no meio, é no fim. Então, nós temos que pensar nas 3 possibilidades e nos prepararmos para a pior delas. Sim. Ao nosso ver, isso é sabedoria.
né? É o que as pessoas nos perguntam. As pessoas chegam e dizem assim: pastor, e se Yeshua voltar no pré? Eu digo para as pessoas: glória a Deus, maravilha. Todos nós queremos que isso aconteça. Claro, lógico. Você não vai passar por nenhuma privação, você não vai passar por lutas que vão existir aqui na Terra, que irá acontecer. E pastor, e se ele vier no meio? Bom também. Bom também. Bom também. Bom também. Então, quando elas terminam de perguntar para mim sobre essas questões, eu digo assim: tá bom, tudo bem, maravilhoso, lindo. Agora eu faço a pergunta chave da questão: e se ele voltar pós grande tribulação? Pois é. Então, eu sempre digo assim, que se precaver dentro do entendimento que a palavra nos dá, porque não é o que eu penso, o que eu acho e o que nós devemos fazer. É o que a palavra nos orienta e nos ensina. Então, independente de qualquer coisa, eu estou preparado para o pós. Sim. Se ele voltar antes, glória a Deus. Agora, nós não estamos pecando ou criando qualquer tipo de problema de nos precaver. Precaver não é pecado. Não. É pecado, filho? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Precaver não é pecado. Agora, as pessoas que estão entendendo, que estão compreendendo, estão fazendo um investimento por conta própria, porque caiu a venda dos olhos, né? Entendeu o que a palavra de Deus nos instrui, nos ensina, o que Jesus fala em Mateus 24, em Tessalonicenses, o que o apóstolo nos orienta, o apóstolo Paulo, todos os textos e contextos nos indica e nos aponta para o pós. Exatamente. É uma questão de interpretação, pode dizer, mas só que se nós formos analisar, a igreja é pós. Agora, não queremos aqui trazer qualquer... Sim, não queremos colocar como pauta para discussão. Exatamente. Né? O que nós queremos é realmente compartilhar com você um testemunho, né? Sim. Do cuidado de Deus. Dentro de um projeto. Dentro de um projeto aqui que nós estamos seguindo. Da nossa igreja. Né? A palavra mesmo diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está falando para a igreja. Exato. Então, esse ponto é dentro de algo Exato. Que a gente já está praticando, está fazendo, e eu vejo isso para as nossas vidas como uma confirmação, uma testificação Sim. de que Deus está neste projeto. Exatamente. E eu quero, antes, né, de nós, antes do pastor fazer esse relato e contar esse testemunho para vocês, eu quero deixar uma palavra aqui, que está no livro de Salmo 91. Todo mundo conhece esse salmo, né? E diz assim: aquele que habita no abrigo de Elion, isto é, do Altíssimo, que passa suas noites à sombra de Shaddai. Shaddai significa aquele que guarda as portas de Israel. Que diz a Adonai: meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Ele o resgatará da armadilha do caçador e do veneno das calamidades. Ele o cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas você encontrará refúgio. Sua verdade é escudo e proteção. O nosso Deus, ele é socorro, né? Ele é o Deus que nos guarda, que nos livra, que nos protege, mas para isso nós precisamos estar abrigados, né, nesta habitação, a habitação do Altíssimo. Nós precisamos estar à sombra do grande El Shaddai. Nós precisamos estar debaixo dessas asas, porque somente debaixo dessas asas nós encontramos refúgio. Né? Então, nós precisamos estar alinhados e conectados com o Eterno, com os nossos ouvidos abertos para ouvirmos a sua voz, ouvirmos as orientações do Espírito, do Ruach, né? Para esses últimos dias, orientações essas que Ele está dando à sua igreja.
né? E a palavra diz assim, realmente quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Então, que os nossos ouvidos sejam realmente abertos, que possamos escutar a voz, as orientações do Eterno para as nossas vidas, né? Então, agora vocês já vão poder compreender, né, aonde que se passa essa história aqui que o pastor Rivaldo vai contar para vocês. Esse testemunho maravilhoso. E vocês não liguem se eu chorar. Eu até deixei aqui já o lencinho, porque eu já escutei por diversas vezes esse testemunho, né? E cada vez que eu ouço novamente, eu não... É emocionante. É emocionante. Eu também me seguro muito, né? Porque nós temos alguns testemunhos que aconteceram nesta propriedade que eu até gostaria de falar agora em rápidas palavras um fato que aconteceu, que caiu uma chuva muito forte lá na propriedade, mas aquela chuva torrencial mesmo. E você sabe que o pastor Augusto, ele, de uma das minas de água, ele leva para abastecer uma caixa d'água que leva até a propriedade dele, lá onde ele construiu a sua casa. E essa chuva deu um problema na fonte. E quando eles foram ver lá, destruiu lá uma parte, ficou praticamente impossível de virada. E o seu José, que é quase um caseiro nosso lá, que ele cuida da chácara, né, para nós. É um senhor, né, que tem nos ajudado muito, tem nos auxiliado muito lá, né? Muito, no cuidado com a propriedade lá, né? Exatamente. Ele faz vários serviços lá para nós. Né? Exatamente. E ele tem todo o conhecimento, né? Ele é o nosso professor lá. Sim. Ele é o nosso mestre, porque ele nasceu. Então ele conhece tudo sobre a questão rural. Sim. Né? Então é uma maravilha para nós, é uma bênção ele com o seu José. E o que aconteceu lá? Essa chuva interrompeu o veio de água. E quando o pastor Augusto, eles desceram até a fonte, realmente não tinha mais água, acabou a água. E eles ficaram preocupados, e agora como é que nós vamos abastecer? E eles foram cavando, o seu José foi cavando com a mão, com a pá, e foi o máximo que deu. E o seu José olhou para o pastor Augusto e disse assim, olha, não tem, se veio aqui, perdeu. E o pastor Augusto, ali naquele momento, ele começou a orar, e Deus falou no seu coração, manda ele continuar a cavar. E quando ele ouviu a voz de Deus e ele falou para o seu José, continue cavando. Mas ele disse, mas não tem como. Mas continue cavando. Não sei porquê, mas continue cavando. Porque ele não ia entender, o seu José não ia compreender ali a questão de ouvir a voz de Deus. Sim. E o seu José continuou cavando. E de repente, quando ele dá a última mãozada, lá naquele veio toda a água novamente. E o pastor Augusto ouviu de Deus dizer assim, isso é para que vocês entendam que vocês têm que viver na total dependência de mim. Oh, glória! E a água fluiu, e hoje a água está fluindo naquele veio que pensava que estava perdido. Então, olha quantas coisas a gente está vendo Deus fazer, mostrar, nos ensinar, porque com tudo isso nós temos um aprendizado de confiança. Verdade. Que se acontecer alguma coisa, Deus vai prover, Deus vai suprir. Por quê? Porque entendemos e compreendemos aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Então nós estamos obedecendo à voz do Senhor. Então nós já vimos coisas ali maravilhosas. Esse é o nosso Deus, né? Deus maravilhoso. Então agora o pastor ele vai começar a contar da maneira como foi para encontrar esse lugar, né? Encontrar essa propriedade. Na verdade, isso já tem alguns anos. Sim.
Nós não começamos isso ontem. Sim, foi lá pelo ano de 2018. 2018, 2019, quando nós começamos a entender, a compreender aquilo que Deus estava nos mostrando. Sim. Agora, Deus nos mostrou porque cabe aquilo que você disse agora, há poucos momentos atrás. Nós abrimos os nossos corações. Exatamente. Nós deixamos com que Deus começasse a nos conduzir. Porque pela força do homem nós não vamos a lugar nenhum. Mas na força do Senhor nós podemos conquistar lugares altos, maravilhosos. Nós conseguimos ter experiências com Deus. Então, quando em 2018 nós começamos a estudar, não que começamos, nós já estávamos estudando, mas você vai estudando, você vai se aprofundando, o Espírito de Deus, ele vem nos revelar. Então nós começamos a compreender, através da escatologia, através do estudo do Apocalipse, através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é como uma agulha com uma linha, que quando você começa a tear ali, o que vai acontecer? Uma coisa vai levar a outra. Aquilo que falou lá em Tessalonicenses nos leva a Apocalipse nos leva a outros livros da palavra de Deus. Não é uma coisa só, é um conteúdo todo. Então nós começamos a entender isso, a compreender a respeito da escatologia, estudo dos fins dos tempos. E o que acontece com isso? Nós ouvindo, nós escutando, e você trazendo a palavra restauradora, né? A igreja do primeiro século, né? A igreja de Yeshua, nós começamos a entender aquilo ali de uma forma mais clara. Então, quando eu comecei a entender, eu fiz uma convocação para a nossa família e eu expliquei o texto ali de Mateus 24, de Tessalonicenses e tantos textos na palavra de Deus que nos posicionam a isso. Então, quando eu comecei a entender que nós não poderíamos ficar nesse sistema que vai acontecer do juízo de Deus, o sistema que vem do anticristo, o juízo de Deus que vai vir sobre a terra por causa do pecado, por causa da corrupção, de tudo que nós estamos vendo e assistindo claramente debaixo dos nossos olhos. Nós estamos vendo que o mundo está numa decadência total. O mundo está quebrado, não é verdade? Financeiramente, moralmente, de todas as maneiras. Não tem como. Não tem como. E eu comecei a entender que assim como Deus fez com Moisés no passado, que ele ia derramar as pragas sobre o Egito, o que ele faz? Ele tira o povo hebreu. Ele não arrebata. Ele guarda em Goshen. Eles viveram tudo aquilo ali, mas Deus os guardou ali de todas as pragas que caíram, as 10 pragas que caíram sobre o Egito. Mas eles viveram aquilo ali. Se nós formos ver a vida de Ló, também Deus tirou ele ali da cidade de Sodoma e Gomorra e mandou para que ele fosse para outra cidade. Ele não foi arrebatado com a família. Eles foram afastados, foram tirados. Eles chegaram a uma cidade e ali os anjos do Senhor, Deus, o próprio Deus, mandou fogo sobre Sodoma e Gomorra e todas as cidades circunvizinhas que estavam neste pecado. Se nós formos para a vida de Noé, até Mateus 24, Yeshua fala que era para observar o que aconteceu com Noé, um povo também que não queria nada com Deus, um povo corrompido. Deus, eu vou destruir. Monta uma arca, Noé. Ele monta a arca, a sua família entra dentro da arca. Eles não foram arrebatados. Eles estavam no meio do dilúvio.
Ló estava no meio da situação que aconteceu em Sodoma. Moisés estava ali também no meio. No meio que eu digo de toda a situação acontecendo. Então Moisés, Ló, Noé não foram tirados. Eles foram guardados. Está claro? Então o que acontece? Quando nós entendemos isso e nós compreendemos isso e muito mais, que daria muito mais assunto, dariam várias horas e horas falando sobre né? Exatamente. Então nós vamos falar daquilo que Deus fez nas nossas vidas e que Ele nos orientou a falarmos, a darmos este testemunho. Então o que aconteceu? Quando entendemos isso, nós nos reunimos e entendemos que não poderíamos ficar mais nesse sistema aqui, nessa situação. Então o anticristo ele vai se levantar. Ele vai vir, ele vai trazer o sistema dele e nós teremos que estar preparados pelo que há de vir. E não tem quem possa impedir. Minha filha, eu quero te dizer uma coisa aqui para você, você que está nos ouvindo. Esse fato que vai acontecer não tem oração que impeça. Não tem jejum. Pode o cristão, o crente, qualquer denominação na face da terra, dizer vamos levantar, vamos aos braços do Senhor em orações para que isto não aconteça, para que Deus se arrependa de enviar o seu juízo. Eu quero colocar aqui uma questão com você que está nos ouvindo. Quem pode impedir o Covid? Quem impediu? A igreja orou. Você viu que no Covid as pessoas cantavam até nas sacadas de apartamento, no meio da rua, tocavam guitarra, violão, sax. O povo ficava nas sacadas no mundo inteiro, pedindo para que Deus tivesse misericórdia. Quem impediu isso? Um Covid. Nós anoitecemos sem nada, amanhecemos com o Covid pegando o mundo inteiro. Quantas pessoas morreram? Quem impediu? Quem impediu da igreja no passado de ser perseguida? A igreja do primeiro século. Tantas coisas que aconteceram, que a gente pode colocar aqui. As inquisições, né? É verdade. Esses homens que se levantaram para matar os cristãos, quem impediu? Ninguém. O único que pode impedir é Deus. Mas o final que está por vir, não adianta. Nós não temos que ter medo. Sim. E o medo, muitas vezes, nos impulsiona a irmos para o lugar mais fácil. Verdade. É o medo. E às vezes o medo também ele é paralisante, né? Ele é paralisante. Ele evita de você fazer muitas coisas erradas. Com certeza, mas também ele te paralisa a ponto de você entra num pânico e você não sabe o que fazer. Exatamente. Não sabe para onde ir, para onde correr, porque o medo é maior. Agora eu digo para você uma coisa, as pessoas, a humanidade não tem nem ideia do que está por vir. Elas não conseguem entender, porque hoje nós temos, infelizmente, não tem como deixar de falar, hoje nós temos uma igreja que ela está presa a finanças, a prosperidade, ter, ganhar, conquistar. O mundo está assim. O mundo está atrás de seus ganhos. Não digo que você não possa, mas que você não valorize tanto isso na tua vida ao ponto de entendermos o que vai acontecer amanhã. Por quê? Voltando ao que nós falamos. O pré é a volta de Yeshua no começo da tribulação. O mid e o pós. O que você vai fazer com sua mansão, com seu dinheiro, com seu carro? O que você vai fazer nesse tempo? Não tem mais o que fazer. Não tem. É como a gente às vezes comenta aqui, né, entre nós aqui, que já foi o tempo
já foi o tempo, Sim. né, em que as pessoas poderiam acumular riquezas, acumular bens nessa terra, já foi o tempo. Exatamente. Nós estamos num tempo em que a prioridade ela é outra. Exatamente. E quando você vai falar sobre ali trombetas, todo o tema que fala sobre os acontecimentos está acontecendo hoje. Olha as matas pegando fogo no mundo inteiro. Pois é. Os terremotos, os furacões, tudo que pestes, fome, dores de parto, e elas vão intensificar cada vez mais. Exatamente. Então, quando nós começamos a entender e compreender tudo isso, e nós começamos a estudar e pedir que o Espírito Santo de Deus nos conduzisse e abrisse a nossa mente, o nosso coração. Estou falando de nós. Sim. Entende? Eu não estou falando de outras pessoas. Estou falando do que aconteceu conosco. Tanto é que esse testemunho é verídico, é verdadeiro, e nós estamos falando diante do Senhor. Nós não iríamos brincar com tal coisa. Nós não iríamos aqui dizer, olha, aconteceu isso e na verdade não aconteceu. Porque eu sei que daríamos conta a Deus. Então, quando nós começamos a estudar, começamos a entender e nos reunimos, entendemos, vamos comprar uma propriedade, vamos comprar uma chácara, porque nós não podemos ficar nesse sistema que está por vir. E o juízo de Deus, quando cair sobre este mundo, sobre todas as nações, povos, línguas, nós não podemos estar aqui nesse meio. Então, quando nós começamos a entender isso, o que eu fiz? Fui estudando mais, cada vez mais. E chegamos ao ponto de entendermos que vamos comprar uma propriedade, vamos comprar uma chácara. Exatamente. Como é que isso começou, pastor? Isso começou quando, então, estudando, tendo esse conhecimento, aí eu fui, conversei com alguns irmãos. Os irmãos que estão conosco neste investimento, eles entenderam isso. Eu não obriguei ninguém a vender propriedade, vender terreno, vender carro, vender casa. Eu não obriguei ninguém. Eu trouxe aquilo que o Senhor colocou em nosso coração e eles começaram também a abrir os seus corações e entenderam isso. E eles disseram assim, olha, eu quero também entrar nesse propósito. E eu disse, cada um é cada um. Aí o que eu fiz? Já que todos entenderam, compreenderam isso, eu fui no mapa e comecei a procurar lugares mais isolados, né? Lugares geograficamente, ali mostrando no mapa, cidades mais distantes, olhando a população, a povoação ali, e eu peguei um lugar, que agora não vem ao caso, mas eu achei um lugar e nós oramos, conversando com algumas pessoas. Eles falaram, pastor, vamos nessa região. E nós fomos em busca de ver um local. E a primeira vez que nós saímos, eu me lembro muito bem que nós saímos daqui bem de madrugadinha, voltamos quase na meia-noite do mesmo dia. Nós ficamos um dia inteiro procurando lugar, e nós procurávamos nas estradas. Tinham aqueles homens ali que moravam na região rural, perguntávamos se eles sabiam de alguma propriedade, e todos eles falavam, não, nós não sabemos, não conhecemos. E nós viemos embora. Partimos para uma segunda volta, nos programamos dali uns dias e falamos, vamos voltar. Só que quando nós estávamos indo para essa região, eu senti no meu coração de procurar uma imobiliária. E eu falei para o pessoal, gente, antes de nós irmos para o campo e ficar perguntando aleatoriamente, e as pessoas não sabendo informar, vamos numa imobiliária. Fomos na imobiliária, nos deram um cartão. Dani,
eu quero te dizer uma coisa. Eu ouvi aquela mulher da imobiliária dizer que eles tinham uma filial naquela cidade, que eles deram cartão. Eu ouvi ela dizer. E nós fomos. Só que quando nós entramos na cidade, a tua irmã, a minha filha Daline, que já está com o Senhor também, em 2021, 16 de agosto de 2021, Deus a levou. E Ele falou aqui na nossa comunidade que iria levar ela para um lugar, um patamar tão alto, mas tão alto, que nem ela e nós iríamos entender. E ela foi levada para esse patamar tão alto. Mas antes disso, ouvimos da tua irmã a visão que ela teve de que nós íamos entrar numa cidade e para confirmar e testificar, do lado direito havia um cemitério na cidade. Uhum. E ali Deus ia estabelecer algo para as nossas vidas. Uhum. Entramos na cidade, dito e feito. Tinha o cemitério do lado direito, paramos logo à frente, saí do carro, fui conversar com um rapaz. O seu pai veio, conversou conosco o que nós gostaríamos de comprar, de adquirir, porque ele ouviu nós falar a respeito de imóveis para serem vendidos. Eu expliquei para ele, ele pegou e disse assim: eu tenho um conhecido que tem uma propriedade e eu acho que eles querem vender. E ele nos levou lá. Enfim, chegamos lá, fizemos contato, começou toda a negociação. Compramos a propriedade. Tudo deu certo. Tudo. E nós vimos em cada momento a mão de Deus agindo em tudo. E então nós partimos para a infraestrutura daquelas terras. E ali nós começamos a estabelecer casas, nós começamos a fazer tudo o que precisava dentro daquilo que nós já estávamos entendendo. Que nós tínhamos que sair desse sistema, que nós não poderíamos ficar aqui porque o juízo de Deus vai derramar sobre a terra, esses anjos virão, vai acontecer. E o que acontece? Então nós fomos para fazer o que precisava ser feito. Exato. E enfim. E chegando, né, adquirindo essa propriedade, havia apenas uma casinha, né, nessa propriedade. Isso. Uma casinha velha. Mas muito velha. Bem velha. E que praticamente assim... Comida por cupim. Comida por cupins. Condenada. E nós temos aqui a foto dessa casinha para vocês verem. Exatamente. Vamos dar uma olhada. Uma olhadinha nessa casinha. Olha ela aí. Olha a casinha. Então, era a única casinha nesta chácara, nessa propriedade. E depois, né, que foi adquirida, ela passou por algumas reformas. Mas antes eu queria derrubar. Eu disse, eu não durmo aí dentro. Nós abrimos essa casa, dava até medo. E o pessoal disse assim, não, pastor, não derrube, vamos fazer uma reforma, porque ela servirá de abrigo para nós quando estivermos fazendo todo o trabalho aqui nela. Porque ainda que velhinha, né, mas tinha ali a cozinha, 2 quartos, o banheiro, sala. Então, né, dando uma ajeitada assim, sim, ela ia... Aí eles me convenceram a não desmanchar a casa. E depois eu entendi, verdade. Porque se a gente tivesse desmanchado, ia ficar difícil. Ia ficar difícil, com barraca, com tudo, não tinha como. Eu já estava pensando dessa forma, mas eles me convenceram e foi bom. Foi muito bom, porque daí ela ficou desse jeito aqui, ó. Sim, Vamos lá para a próxima foto. Aí já foi dada uma repaginada nela, né? Foram trocadas, substituídas aquelas tábuas ali da frente, né? Foi feita uma melhoria nela. Exatamente, né? Mas colocamos... uma maquiagem. Foi uma maquiagem. E, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês que estão nos assistindo. Foi uma maravilha.
Aqui nós chegamos a dormir quase 20 pessoas. Né? A gente ia fazer café da manhã, estava pisando nos irmãos. Os irmãos dormindo no chão da cozinha, em colchões. Então, quer dizer, nos serviu. Ela foi importantíssima. Foi uma bênção. Essa casinha aí. Né? E agora, né, que o pastor vai começar a entrar no testemunho propriamente dito, né, daquela parte que mais ficou gravada, assim, né? Ficou marcante. Foi algo marcante. Foi algo marcante, exatamente. Né? Porque você falou aqui no começo, né? Nós vimos o sobrenatural. Sobrenatural de Deus, né? Então foi naquela casinha ali, eles estavam naquela casinha, né? E vai lá, pastor, conta pra gente aí o que aconteceu. Então, mediante a todo este processo que nós estávamos vivendo e que nós entendemos que era aquele lugar que Deus estava nos dando, que ali nós tínhamos que começar todas as tarefas, porque não é fácil. Às vezes a gente pensa que tudo vai cair do céu, não é bem assim. Não, é muita luta. É muita luta. É muita oração, é perseverança. Muito confronto, muita guerra. Mas eu quero te dizer uma coisa para você. Isso não é nada em vista do melhor que Deus tem nos dado e vai nos dar ainda. Amém. Então nós olhamos para frente e nós cremos que o Senhor, Ele vai à nossa frente, como Ele foi com Davi, como Ele foi com todo o seu povo no passado, com todo o seu povo no presente. Sim. E com todo o seu povo no futuro. Sim. Deus não nos deixará órfãos. Amém. Deus estará sempre conosco. Amém. Em todo momento. Então, nós, em determinado dia, nós falamos, vamos para a chácara, que cairia na semana do 7 de setembro do ano de 2021. E nós fomos para a chácara, conversamos, nos reunimos, nos organizamos e fomos no final de semana. E nós fomos numa sexta-feira, ficamos no sábado, no domingo e ficamos até o final da semana seguinte. Mas o que aconteceu? Antes de nós irmos para a chácara, o pastor Anacleto, que já está nos braços do Senhor, né, que Deus também o levou, sim, ele já cumpriu o propósito na sua vida aqui. Deus falou, bom, agora vem comigo, está no melhor lugar. Verdade. Que a gente possa imaginar. Mas ele chegou e ligou para mim e disse assim, pastor Rivaldo, olha, eu estou sentindo algo no meu coração. Eu disse, diga, pastor Anacleto, eu estou com vontade de fazer a ceia lá na chácara, porque agora domingo vai ter a ceia na nossa comunidade e eu gostaria de fazer junto porque nós estaríamos no mesmo pensamento. Uma unidade. Né? Eles estão comemorando em Curitiba, nós comemoramos aqui juntos. Sim. E eu falei para ele assim, já que você deu a ideia, você traz a palavra à noite também, lá no dia da ceia, nós vamos fazer um culto e vamos ver o que Deus tem para nós. E fizemos. Vocês estavam em aproximadamente 20 pessoas? Nós estávamos em aproximadamente quase 20 pessoas. Estava uma turma boa lá, todos estávamos trabalhando, mas eles teriam que retornar na terça-feira, porque já depois eles iriam trabalhar. Alguns retornaram na quarta-feira de manhã, porque na quinta começariam a sua vida secular, aqui trabalho, se organizar, tudo. E nós ficamos lá em 6 pessoas. Então nós fomos, fizemos a ceia, fizemos o culto, e após o culto nós sentimos em nossos corações, foi unânime, de orarmos. E nós começamos a orar. E nós sentimos algo poderoso naquela noite, que desceu sobre aquela casa. Foi o Espírito de Deus movendo, agindo. E o Senhor toma uma vida e começa a falar conosco. Começa a falar com algumas pessoas que, graças a Deus, hoje nós vimos resultados positivos disso, que Deus falou, que Deus mostrou, e pessoas deram este passo, deram continuidade no meio das dificuldades e estão conquistando. Então, Deus disse assim, naquela noite, que não era para ter medo. Não tenho medo do que vai acontecer. Não tenho medo. Deus falou uma, Deus falou 2,
falou 3, falou 4, falou 5. Não tenho medo, porque eu estou na frente de vocês. Voltou novamente a falar conosco, de repente ele volta e fala mais 4, 5 vezes. Eu fiquei preocupado. A primeira, segunda, terceira passa. É. Né? Agora, na quarta, quinta, sexta, sétima, oitava... Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Quer dizer, alguma coisa iria acontecer que iria brotar medo em nossas vidas. Só que eu não consegui fazer a ligação. Eu fiquei com aquilo e ele disse, eu estou na frente de vocês, não tenham medo. Quando terminou aquele culto, eu particularmente pensei, será que é uma onça que vai vir no meio do mato? Será que vai ser alguém que vai invadir aqui a chácara? Nós vamos ter uma invasão? Alguma coisa? Não tenha medo, estou com vocês. Eu comecei a pensar num monte de coisa. Mas não falei nada, fiquei guardado para mim, nem para preocupar os que estavam ali. Aí o que aconteceu? Aquele pessoal que tinha que subir para Curitiba subiram e nós ficamos. Ficamos em 6 pessoas. Eu, o pastor Anacleto, o Hanan, o Lucas, a Nathalie e a Claudiane. E a Claudiane, ela foi para cozinhar. Ela é uma excelente cozinheira, né? De mão cheia, diga-se de passagem, né? Que nós mais engordava lá do que qualquer coisa, porque nós comíamos, né? Uma comida muito gostosa. E o que aconteceu? Aconteceu que quando foi por volta de umas 11 horas, a Claudiane chegou e falou assim, pastor, nós precisamos comprar algumas coisas, porque nós não vamos aguentar até final de semana, que iria descer, né, o Alex com a Priscila, porque a Nath não ia comportar dentro do meu carro a volta. Nós estávamos em 6 pessoas. E então eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, depois do almoço nós vamos no mercado, que tem lá próximo, um mercadinho, mercado rural, muito pequeno, tudo, mas tem tudo que você precisa para o básico. E fica uns 7,5 km da nossa chácara. E nós marcamos de ir para lá depois do almoço, mas resolve um problema aqui, resolve outro problema ali, tudo. Quando a gente foi ver, já estava indo lá para as 16 horas. Eu falei, gente, nós precisamos ir antes que escureça. E a gente precisa aqui fazer janta, tudo tal. E a Claudiane falou, vai precisar, pastor. E quando foi umas 15 para as 4, mais ou menos, nós pegamos o carro e fomos lá no mercadinho. Quando nós estávamos indo no mercadinho, o pastor Anacleto, sentado ao meu lado, no banco do passageiro, ele olhou e falou para mim, pastor, vai chover. Como o meu carro tem um degradê em cima, eu pensei que ele olhou pelo degradê. O degradê representa que está escuro lá de fora. É uma partezinha assim, fica escuro, isso, né? fica escuro. Aí quando você olha através daquilo ali, parece que o céu está ficando preto. Está ficando preto, exatamente. Mas eu estava olhando para o lado de fora, e eu disse, eu acho que ele olhou para aquele degradê, e eu acho que ele acha que vai chover. E eu nem me toquei nisso, né? Achei que ele estava olhando o degradê, nós chegamos no mercadinho, compramos tudo que tinha que comprar e retornamos. Quando nós estávamos na metade do caminho, que eu olhei para o lado, o céu já estava mudando. Não era o degradê. Não era degradê, porque eu olhei pela janela ali que eu estava dirigindo o carro, e eu olhei para o céu e disse assim, está mudando o céu mesmo. Eu acho que o pastor Anacleto tinha razão. E eu acelerei, né? Porque lá é muita subida, descida, se chove, lama, já dificulta um pouco mais. Coloquei o pé no acelerador e chegamos na chácara. Chegando na chácara, nós descemos, encostamos o carro lá, tiramos toda a mercadoria, e quando nós tiramos toda a mercadoria para os dias seguintes que viriam, aí o tempo começou a mudar, mais ainda. E de repente nós ali, descarregando o carro, de repente começou raio e trovão. E começou a cair uns pingos d'água.
Eu disse assim, gente, vamos tirar a rede que o pastor Anacleto sempre amarrava lá numas árvores para descansar. Fomos lá tentar tirar eu, o Hanan e a Nathalie. E de tantas pessoas deitarem na rede, então aqueles nós ficaram apertadíssimos, não tinha nem como tirar. Mas nós estávamos tentando tirar. Só que, Daniela, à medida que nós estávamos ali tirando, as coisas começaram a se intensificar. Os raios começaram a ficar mais perto e os trovões, aqueles estalos assim de arder dentro do ouvido. É aquela tempestade que vai se intensificando em questão de segundos. Em questão de segundos, aquilo já está vindo e ela vem vindo e vem vindo. E quando a gente tentou tirar, não conseguiu, eu falei assim, ó, vamos para dentro da casa, porque está perigoso aqui. Eu tinha recém-operado. Os dois correram e me deixaram o velhinho lá sozinho. O pastor tinha recém-operado a coluna, imaginem. Exatamente. Os dois correram e deixaram trás. Não, mas eu fui, também cheguei lá. Chegamos lá dentro da casa, quando nós chegamos dentro da casa, os ventos já eram outros. Tanto é que a porta, aquela porta que foi mostrada aqui na foto da casinha, aquela porta de frente, o vento era tão forte que abriu ela. Ela abriu assim com uma força que ela bateu. Eu fui lá e fechei novamente. Quando eu fechei ela novamente, o vento abriu, mas só que a segunda vez ela veio com uma força absurda. Ao ponto de eu ir, quando eu fui fechar a porta, eu senti a resistência do vento. E quando eu consegui fechar, o Lucas, ele pegou 2 galões de 20 litros de água, somando os dois 40 litros, e colocou e calçou na porta junto com aquilo que eu havia fechado. O que aconteceu? Ela sustentou, não conseguiu abrir mais. Só que cada movimento que nós fazíamos dentro da casa era, como você disse mesmo, segundos. Aí começou a intensificar e foi aumentando, e a coisa começou a ficar desesperadora. Ao ponto das crianças começarem a gritar dentro da casa de medo. O pastor Anacleto sentou num sofazinho e ficou lá mexendo o dedo dele. Depois ele disse para mim, pastor, o que eu ia fazer? Eu sentei. Se tivesse que morrer, pelo menos morrer sentado. Sentadinho ali. Não tinha o que fazer. Correr para fora não dava. Aonde que ia se esconder? Era a única casinha que tinha. Pois é, o seu carro, que é uma caminhonete, estava do lado da casa. Do lado da casa, né? Exatamente. Do lado da casa, bem próximo. Ali. Uma janela, né, que dava para a parte que descia lá para os fundos da chácara. Sim, e o carro é prata. O carro é prata. Que cor que estava quando vocês foram? Ficou verde. De tanta folha que caíram das árvores. Cobriu o carro, o carro ficou verde. O Hanan disse assim, vô, olha o carro, a cor que tá. Ele falou, se você perguntar para o meu neto, ele falou, olha a cor que tá o carro, verde. E tem outra coisa, o meu carro pesa 1.600 quilos. Quando o vento estava praticamente sobre nós, o meu carro ele balançava com o vento, ele balançava. E quando eu estava olhando para o carro, eu disse, meu Deus, segura o carro, Senhor. O carro ele arrastou uns 10 centímetros em cima das pedras. Ele arrastou uns 10 centímetros da força do vento. Quando o vento, quando toda aquela tempestade estava atingindo o ápice, aí era de assustar. Claudiane veio correndo. Como que ela veio, pastor? Ela veio correndo da cozinha e ela colocou a sua mão assim, ó. Até eu sempre falo, ela diz é verdade, todo mundo aqui conhece ela. Ela veio com a mão assim, ó, e tremendo, que eu pensei que ela ia entrar numa crise de pânico. As crianças gritavam de uma forma assim, coisa terrível, medo. Eram 3 adolescentes. 3 adolescentes ali juntos. Então eles tremiam de medo. A Nathalie, que é uma das adolescentes, né, eles contam, é até engraçado a gente rir agora, mas na hora não foi engraçado, né? Porque ela estava num estado de pânico
E ela andava na ponta dos pés. Ela corria. Ela corria dentro da casa. Na ponta dos pés, porque ela não sabia se ia para fora, se ficava ali dentro. Ela perdeu, parece que a noção de espaço, de tempo, né? O meu neto, o Hanan, ele chegou e disse assim para nós: foi bom ter conhecido vocês. Meu Deus. Foi um prazer em conhecer todos. Porque o meu neto falou assim: nós vamos morrer. Vai ser levado a essa casa. Pelo que nós já estávamos ouvindo. Só que quando chega o ápice da escuridão, 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. O lado de fora virou um breu. Você não enxergava mais nada. Trevas total. Total. Só que o barulho do vento, as árvores sendo castigadas, lá nos fundos, no meio da mata, nós escutávamos estouro de árvores caindo, sendo arrancadas. Então, você imagine toda essa situação, o barulho. Eu tenho 62 anos, filho. Nunca vi algo igual. Nem vi, nem ouvi e nunca presenciei. Talvez o pessoal lá nos Estados Unidos, em países que passam, né, por esse tipo de adversidade climática, né? Mas aqui no Brasil... Mas eles se escondem dentro daqueles bunkers. O nosso bunker... Ali não tinha defesa alguma. Ali. Aliás, a casa era toda comida por cupim. Pois é. A casa não tinha estrutura nenhuma. Pois é. Então, lá nos Estados Unidos, eles se escondem. Nós não tínhamos para onde correr. E ela foi fechando o tempo. E quando nós sentimos, pelo barulho e o que estava acontecendo, que estava chegando na casa, nós tínhamos uma mexeira do lado da casa lá, adulta, um pé de ameixa gigantesco, enorme, arrancou, levou embora. Nunca mais, foi tudo, começou aquele barulheiro. Quando chegou no ápice, eu estava com eles na sala, reunidos, dei até um grito com eles, assim, para poder... para que eles se acalmassem. Eu sei que é difícil, mas eu pelo menos tentei e eles me olharam. Eu disse: calma, gente, calma. Deus está no controle. Ainda até o pastor Anacleto ali falando amém, né? Que realmente Deus estava no controle. Mas eu, no fundo, dentro de mim também já estava dizendo assim: vamos embora, acabou. Encerrou a nossa carreira aqui nessa terra. Quando chegou no ápice, eu estava com eles, eu estava de frente para uma janela que dá para os fundos da chácara, e estava na janela da frente que dá para a porteira principal. Então eu estava olhando para ambos os lados, porque eu não sabia o que ia acontecer. Eu sei que o vento estava chegando, os barulhos estavam acontecendo, eu comecei a olhar para ver o que primeiro ia ser tirado ali. Certamente era o nosso telhado ali da casa. Certamente, o telhado. O restante não tinha nem o que falar, porque a casa estava já condenada. Então nós fizemos aquela maquiagem para poder ter um abrigo ali, para a gente poder fazer o que nós estamos fazendo. E o que aconteceu? Quando eu estou olhando para as janelas, eu estou olhando para os dois lados, estou com todos eles pertinho de mim, nós fizemos uma rodinha bem pequenininha, todo mundo junto. O pastor Anacleto ficou sentado, porque acho que ele pensou, nem rodinha, nem rodona, nem nada. A coisa, a hora que pegar aqui, só Deus. E o que aconteceu? Quando eu estou olhando nas janelas, que eu viro para frente, eu comecei a ver no alto da janela, para lá do meu carro, começou a descer uma cortina de nuvem, como uma fumaça, branca, mas branca, e quando eu vi descendo desse lado, eu olhei para outra janela, a mesma coisa. Elas desciam iguaizinhas. E elas foram descendo, e o barulheiro, vento, escuro, trevas,
Aquilo era terrível. E quando ela tocou o chão, para dentro, ficou dia. Meu Deus. Ficou dia. E do lado de fora da nuvem, trevas. Aí a coisa veio. Aí o ciclone veio com tudo. Aí nós escutávamos estouro de árvore, de galhos, era um horror. Mas ainda eles estavam com medo. Eles estavam com medo. E quando eu percebi aquilo ali, eu disse assim, estamos guardados. Agora nós estamos guardados. E aquilo passou de uma tal forma, volto a dizer, Daniel, nunca vi e nunca ouvi algo igual. Eu não tenho como demonstrar isso, porque humanamente, mesmo que eu colocasse alguns sons, algumas coisas, talvez não conseguisse. É coisa de filme, só uma produção de Hollywood para poder reproduzir. Exatamente. E nós não sabíamos o que estava acontecendo. Nós não sabíamos por que daquilo. Claro que depois nós fomos entender. Para vocês entenderem, nós acompanhamos no dia seguinte, né, o noticiário na RPC, que um ciclone passou exatamente na localização da nossa propriedade. Exatamente. Ela estava no caminho desse ciclone. E os ventos foram para mais de 120 quilômetros por hora. Então, assim, humanamente falando, não aquela foi a mão de Deus. Aquela estrutura que ali estava, aquilo ali acho que não suporta nem 60 quilômetros por hora. Exatamente. Quem dirá 120 quilômetros por hora? Foi muito forte. Daniel, ao ponto de árvores, pinheiros de 14 metros de altura, estourar no caule, no tronco. Ela não caiu e levantou as raízes. Ela quebrou como um palito. Aquilo ali. Árvores aconteceram. Árvores de cerne, né? As árvores de cerne, foi o seu José que veio no dia seguinte, depois que aconteceu tudo isso. Ele veio ali na chácara para ver, porque ele já veio assustado, com medo de morreram todos. Exatamente. Até o seu José, né, relatando, depois ele disse assim que ele chegou tão assim, de manso, ele chegou tão ressabiado, porque ele pensava que ele ia encontrar a casa, não mais a casa, e todos eles mortos. Exatamente. Tamanha violência daquela tempestade, daquele ciclone. Tanto é que ele falou, eu sou nascido aqui, eu tenho 53 anos, nunca vi algo igual. É a primeira vez. Ele disse assim, eu vinha pela estrada, a Kombi que leva os alunos para a escola, vinha em motosserra, cortando árvores para que a Kombi pudesse transitar. Ele viu árvores de cerne quebrada que nem palito de dentro, mesma coisa que aconteceu com pinheiros. Com árvores ali, árvores que você não consegue abracar, acabou com tudo. O vento, toda essa tempestade. Aí ele chegou e disse assim para nós, assim, ali, o que aconteceu conosco foi um milagre. Não, glória. Foi um milagre e tal. Que ele era católico, apostólico, romano, hoje ele está indo na congregação cristã. Ele converteu. Eu acredito que Deus está fazendo uma obra na vida dele. A mulher dele, ele está levando também devagarinho, né? Bem devagar, levando a esposa, porque ele viu que ali foi um milagre. Foi um milagre. Só a mão de Deus. Só a mão de Deus pela estrutura da casa. O que aconteceu ali? Árvores, como eu disse, ameixeiras adultas foram arrancadas, foi levada da nuvem para fora, do lado de fora dessa nuvem que desceu até o chão, não achamos mais nada. O vento levou tudo, acabou com tudo. E o pastor Anacleto colocou em cima dos pacotes de cimento ali na varandinha,
que tem ali na frente da casinha, ele colocou uma lona azul. E sem prender, sem só prender. colocou por cima. Só colocou assim, porque quando começou a chover, ele disse, vamos guardar o cimento. Não mexeu 1 milímetro da lona. Oh, glória a Deus. Nada. Deus é maravilhoso. E ali passou aquela tempestade. Quando terminou, eu vi a nuvem voltando. Oh, glória. Aquela nuvem que desceu, quando acabou, ela subiu. Eu via pelas janelas, da mesma forma. Ela subiu. Quando ela subiu, que meus olhos conseguiram contemplar o lado de fora, estava dia. Aí o pastor Anacleto falou assim, pastor Rivaldo, vamos pegar uma escada e vamos dar uma olhada nesse telhado. Porque, pelo barulho, por tudo que aconteceu, dava uma impressão que tinha levado o telhado e tudo. E nós pegamos a escada, eu subi lá em cima. Quando eu peguei nas goivas, porque são 2 áreas, e tem as goivas que vão do começo até o outro lado da casa, eu levantei a goiva, pensei que eu ia encontrar alguma resistência de cimento. As goivas, todas elas, só estavam encaixadas uma da outra, sem um pingo de massa. Soltas. Sem nada. Não moveu uma goiva. Não mexeu numa palha daquela casa. E o que o vento fez em volta foi um arraso. Tanto é que o senhor José, eu tenho gravado isso. Eu tenho gravado, está guardado no meu HD externo. Muitas coisas que foram vistas, foram filmadas, foram gravadas. Depois que o pessoal voltou no sábado, lá na chácara, para continuar alguns serviços, voltar no domingo embora, eles começaram a relatar para todo mundo o que tinha sido derrubado, o que tinha sido devastado, mas não mexeu nada daquela casa. Aí nós voltamos e começamos a conversar e de repente nós falamos assim, domingo Deus falou. Pessoal, meu Deus, é verdade. Não tenham medo. Não tenham medo do que vai acontecer. Eu estou na frente. Oh, glória. Deus falou por diversas vezes. Aí, Daniel, eu entendi mais ainda, porque eu sou uma das pessoas que não posso ter um pingo de dúvida acerca de todo esse projeto de Deus para as nossas vidas. Eu não tenho, porque Deus nos guardou como se Ele dissesse assim, eu estou com vocês. E se Ele deu aquele lugar para nós pelo que há de vir, Ele está dizendo assim, eu vou cuidar de vocês. Amém. Mas saiam do sistema, saiam deste lugar, porque o juízo virá. E assim como Deus guardou o seu povo no passado, nenhuma pessoa, nem tribo, nem povo, nem nação, ninguém foi arrebatado. Ninguém foi tirado da terra para o céu. Foi protegido pela mão de Deus. E é o que vai acontecer. Então eu louvo a Deus por isso. Essa experiência que nós passamos é para mostrar que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Então, esse é o testemunho que eu tenho guardado para a minha vida. Espero que vocês que ouviram, que escutaram, que presenciaram esse testemunho possa ser de grande valia para a sua vida. Amém. Que vai chegar um dia que esse mundo não vai dar mais. Verdade. Que esse testemunho edifique o teu coração, assim como sempre nos edifica. Todas as vezes que nós lembramos disso e que é contado aqui na nossa igreja, né, e que é falado sobre isso, não tem como o nosso coração não se encher
alegria, de gratidão. E né, a gente chora mesmo, a gente se emociona, porque as coisas que Deus faz, elas são muito grandes, né? Elas tocam profundamente os nossos corações. Então, que esse testemunho possa se edificar a sua vida, né? E que, independente, né, da igreja que você é, da denominação que você é, independente daquilo que você crê ou não, que você possa buscar, né, essa conexão cada dia mais, a comunhão e a intimidade com esse Deus maravilhoso. E deixa eu te contar mais uma coisa, agora que chegou aos nossos ouvidos. Alguém, de uma forma criminosa, pegar e atear um fogo na nossa chácara. E o fogo chegou até perto da nossa casa e não avançou mais. Ô, glória! Mais um testemunho. Mais um testemunho. O pastor Augusto viu isso, ele acompanhou lá na chácara e ele disse: pastor, veio até próxima à casa de vocês ali. E o fogo não avançou. Foi contido. Foi contido. Ô, glória! O fogo. As mãos Ele disse ali: é a mão de Deus. É a mão de Deus. Porque ali tinha muito mato cortado, tinha muita vegetação seca. Não, e a casa também tem madeiramentos, que são a questão dos telhados. Sim. Né? Forro de PVC pelo lado de fora, se o fogo ele vai se estendendo, pode pegar fogo naquilo e queimar tudo aquilo lá. E ele disse assim: parou o fogo. Ô, glória! Assim como Deus deu água. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Então, nós esperamos de todo o coração que esses testemunhos, né, edifiquem a sua vida, produzam fé no seu coração e, né, que essa palavra também faça parte. Nós queremos declarar também essa palavra para a sua vida, dizendo para você sim, não tenha medo. Esteja em sintonia com o céu, né? Em conexão com o céu, em alinhamento com o céu, porque o Deus de Israel, ele vai te orientar, né? Da melhor maneira possível. E não tenha medo. Mais uma vez, o Senhor estará com você. Amém. Amém em todos os momentos. Oh, glória. E fica aqui o nosso abraço a todos vocês, que o Eterno os abençoe. Em nome do Senhor Yeshua, nos despedimos. Em nome do Senhor Yeshua. Amém. Que Deus abençoe a todos. Que você guarde essas palavras em teu coração. Isso é algo real e verdadeiro. E se vocês precisarem de nós, para que a gente esteja compartilhando essas experiências, nós estamos aqui à disposição em nome do Senhor Yeshua. Fiquem na graça e que Deus abençoe. Amém. Shalom, shalom. Shalom, shalom.